Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sun Motors, Avenida Ipiranga 7110 e GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques, nosso Dois Toques desta quinta-feira, e abrimos com o editorial da nossa RDC TV pela perda de um grande gaúcho que nos deixou ontem através de uma das tantas vítimas pelo Covid-19. Então, um dos pilares da RDC TV é mostrar as façanhas e as conquistas do nosso povo, valorizar nossas tradições, cultura e revelar ao mundo aqueles que ajudam no desenvolvimento do nosso estado. Por isso, reverenciamos, homenageamos a memória do general e ex-comandante do Comando Militar do Sul, Geraldo Antônio Mioto, que nos deixou ontem no final da tarde por complicações causadas pelo Covid-19. Nascido em São Marcos em 1955, o general Mioto fez carreira brilhante no Exército, sendo símbolo de liderança e gentileza. Um general que, em seu tempo, literalmente uniu povos, quando propôs que o Exército assumisse a duplicação da BR-116, em um trabalho histórico e memorável. Aos familiares fica a nossa homenagem e nossos sentimentos, e ao Comando Militar do Sul, nosso respeito e reverência. Este é o nosso editorial da família RDC e a nossa homenagem ao Coronel Mioto, que nos deixou ontem, né? Uma das tantas vítimas aí do Covid-19. Bom, tivemos aí ontem a rodada do Campeonato Brasileiro, uma grande vitória, acho que uma vitória, pode dizer, histórica do Internacional. Olha, 5-1 diante do São Paulo, lá no Morumbi. O Inter, que com esta vitória assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. E o Grêmio, que também está nessa briga aí, G4, e o técnico Renato, não, o Grêmio está brigando sim pelo título. E está naqueles 6 primeiros ali que ainda com chance de chegar ao título do Campeonato Brasileiro, embora o Grêmio tenha aquela decisão, né? Que é a decisão da Copa do Brasil. O Grêmio pode chegar ao hexacampeonato da Copa do Brasil. Nossos Dois Toques de hoje, com os companheiros polêmico e irreverente Ângelo Garbaschi, jornalista Caco da Mota, e o colorado Luiz Fernando Zac. Deve estar, como todos os colorados, né, com a boca aqui nas orelhas por essa vitória histórica de ontem. Nossos Dois Toques, você nos acompanha nos canais 24 e 524 da Claro Net, para as principais cidades do Rio Grande do Sul, mas para o mundo ao vivo em todas as plataformas digitais, no Twitter, no site, no YouTube, na live do Face, que inclusive você participa fazendo o programa conosco, mandando a sua mensagem, a sua crítica, a sua pergunta, interagindo. Também é importante que você ainda compartilhe nos seus grupos, né? E peço que seus amigos também compartilhem para aquelas pessoas que ainda não conhecem a RDC TV, que completou recentemente 2 anos e meio no ar, que passem a conhecer. Essa emissora genuinamente gaúcha, focada nos assuntos do Rio Grande, com produção totalmente local, leva o Rio Grande para o mundo através das plataformas digitais. Aí é só você digitar RDC TV e assiste em qualquer lugar do mundo, aonde você estiver. O Instagram também da RDC, para acompanhar os bastidores da emissora. E o meu pessoal, Cadu Oliveira Dois Toques, me adicione lá para a gente falar sobre as coisas do esporte, futebol, especificamente da dupla Grenal. Nossos Dois Toques para cima, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é a nossa área. Masal, 67 anos, nossa força é tradição. GBUX, que é o seguro e proteção para a sua família, uma instituição também genuinamente gaúcha, só que mais que centenária, completa esse ano 108 anos GBUX. Então é o caminho certo para a sua segurança e também da sua família. E Senai, está enrolado para estudar? Desenrola, faz Senai. Que vitória, Luciano Zac, hein? Foi Quero bem. Saber, hein? Foi bem. Uma vitória histórica, né? Uma vitória que... Sim. São Paulo nunca tinha perdido, o Campeonato Brasileiro nunca tinha perdido. Por uma goleada de 5-1 no Morumbi. Agora, nós estávamos falando ali, antes de começar, eu, o Ângelo, o Caco, e a postura, eu acho que assim, o Situação vai ser campeão, o Situação não vai ser campeão. Eu acho que o primeiro campeonato do Inter é chegar nos 4, né? E ir para uma Libertadores direto. E por absoluto merecimento, né? Porque durante todo o Campeonato Brasileiro, somente em 3 rodadas o Internacional não esteve entre os 4. Então tem aí todo um indicativo, tem um histórico. E por diversas rodadas foi líder. Aí ele vai a São Paulo jogar com o então líder do campeonato, né? Se eu dissesse, olha, um empate não era ruim antes do jogo. Não. O empate era um bom resultado. Mas a postura do Internacional, desde o primeiro minuto, se viu que o Internacional queria ganhar o jogo. Bom, se vai ganhar ou não, é consequência do jogo. Mas a postura, a armação que o Abel deu ao time,
não só a marcação avançada, mas a disposição, os laterais chegando, principalmente o Moisés, Ângelo, que cresce jogo a jogo, jogador com uma bola parada com qualidade, mas a postura, a ambição, né? O Internacional foi com a faca nos dentes, o Internacional querendo ganhar o jogo. E o São Paulo se assustou, quando viu já estava 1-0. E antes do primeiro gol, o Internacional já tinha errado o gol pelo mesmo jogador, pelo Vitor Cuesta, quer dizer, fez os 2-0 ao natural, tomou um gol pelo um descuido, isso é uma bola aérea que tem que ser trabalhada melhor a sua marcação. Essa jogada consagrou o Paulo Nunes Jardel, né? A casquinha e entrava por trás e fazia. O Filipão usava muito isso naquele Grêmio de 95, 96. O Muricy usava ela quando ela era colocada em direção à área. Em direção à área. Que dava a casquinha para trás. E o que me chama a atenção também, Caco, é assim, muita jogada trabalhada, de treino. Bola aérea do Internacional são jogadas trabalhadas, se cruza normalmente no Dourado, ele bota novamente para a área em condições, quer dizer, isso é o treino. O escanteio procurante, um cruzamento que vai tirando do goleiro. Isso é a vantagem de tu ter em algumas semanas, uma semana inteira para trabalhar, né? E o Abel, e trabalhei com o Abel por 3 vezes, o Abel é um cara do detalhe, é um cara da jogadinha ensaiada. E isso aí o time começa a encorpar. Aí o segundo tempo do Internacional, quando o São Paulo veio para cima, né? Internacional com toda a tranquilidade, chegou a goleada de 5-1 e poderia ter feito mais. Mas, Luiz Fernando, acima de tudo, o Inter hoje se tornou um time confiável. É isso que o Internacional tem mostrado. Ninguém chega... São 6 ou 7 vitórias consecutivas? 7 vitórias consecutivas. No brasileiro. No brasileiro. Sem sobrar o quê? Só no brasileiro. Então, ninguém faz 7 vitórias pela sorte. O Abel até falou em sorte. Claro que a sorte só ajuda os bons, não vai ajudar os ruins. Não, e nessa sequência tem São Paulo, tem Grêmio e tem Palmeiras. Vamos ver depois. Não, tem São Paulo e tem Palmeiras. Vamos ver depois. Próxima, se ganhar, teria o Grêmio. Vamos ver a sequência, tem a sequência dos jogos aí. Eu quero dizer que o Inter hoje é um time que mostra uma segurança. Isso vem, evidentemente, através das vitórias, do seu técnico, né? Então, eu não vejo o Inter só brigando. Claro que se vai ser campeão ou não vai ser, aí é uma outra situação. Mas o Inter hoje é, sim, seríssimo candidato ao título. Tanto é verdade que o Inter depende só dele. O Inter não depende de ninguém. Não, se tu perguntar hoje, 21 e 30. 21 de janeiro, hoje, quem é o favorito brasileiro? Hoje é o Internacional. Hoje. Pode amanhã não ser, final de semana pode já não ser. Perde o Grenal, ganha os outros. Essa estabilidade do Campeonato Brasileiro tem mostrado isso. Mas tudo bem, mas o Internacional, isso que eu quero dizer, nas últimas partidas tem mantido a regularidade. É o único desses times que estão disputando, os 5, 6 primeiros, que tem mantido essa regularidade. Ele ganhou a 7. Isso é uma regularidade positiva. Quer dizer, o São Paulo decaiu, o Palmeiras oscilou bons resultados e uma derrota como hoje, o Flamengo oscilou uma vitória como hoje, mas derrotas no passado, o Grêmio uma sequência de empates. Quer dizer, o Grêmio tem que avaliar isso. Tem uma expressão... Vamos falar do Grêmio. Partidas, mas agora, tu há de concordar comigo, que o Igor sempre fez essa colocação. Num campeonato brasileiro, todos os campeonatos brasileiros, ninguém consegue manter sempre o aproveitamento durante todo... Tu oscila. Não, claro. Tu tem maus momentos, ou seja... Mas essa reta final é fundamental. As 8, 9 rodadas finais é onde tu vai chegar ao título. Não tenha dúvida. E o Internacional está mostrando exatamente isso. Não tem como o líder do campeonato, faltando aí as rodadas até a 38ª, são 7, né? Depende, é que tem jogo atrasado. Semana que vem normaliza tudo. São uns 24 pontos em média para cada um, 20 e poucos pontos para cada um. Mas, tendo tudo isso pela frente, o líder do campeonato, é óbvio que ele é candidato ao título. Mas dizer que é favorito, eu não considero o Inter favorito. Mas o favoritismo é muito relativo, né, Caco? O favoritismo pode ter mais de um, pode deixar de existir depois na próxima partida. O que tu vai fazendo, aquilo que eu tinha falado no programa passado, tu vai descartando a cada semana talvez alguns. Nessa sequência de 2 jogos, tanto o Grêmio ou o Inter, ele tinha contra 2 grandes candidatos, e o Grêmio até mais atrás é pior ainda.
Se tu ganhar as duas, aí tu passa a ser um fortíssimo candidato, que é a expressão que tu usou. Eu não digo que o Inter ainda é fortíssimo, ele é candidato. Mas quem é o fortíssimo então, cara? Não, é que todos Quem é não o tem, fortíssimo? não existe, Não todos tem. são candidatos. O Flamengo é no mesmo nível ainda. O Flamengo hoje próprio venceu. São Paulo ainda é. O Flamengo venceu hoje 2-0. O Atlético Mineiro ainda é. É fortíssimo candidato. Tá, mas aí então tu tá botando a mesma expressão para os dois, tá no mesmo nível do Inter, então. Eu não, O Inter eu não tá estou acima dizendo que em o Inter é o candidatismo. único. Eu não estou dizendo que o Inter é o único. Mas alguém é mais que o Inter e o Inter é mais que alguém, isso que eu estou dizendo. Para mim tá no mesmo nível de chance. É que assim, essas 7 vitórias em sequência dá uma condição para o Internacional melhor, porque agora, 7 rodadas que faltam, ninguém vai ter um aproveitamento 100%. Mas é que é só pra... Porque tem cruzamentos. Não, mas para terminar o que eu ia dizer, o que eu tinha falado semana passada ali no último programa. Se tu ganha as duas em sequência contra 2 candidatos fortes, aí tu é favorito. então o Internacional, além disso, ele vai emendar a 8ª, daí ele aí sim, porque ele vai ter ganho do São Paulo e do Grêmio, porque o Grêmio tem um confronto contra o Inter. Se tu falar em favoritismo, há quanto tempo que o Inter não ganha do Grêmio? Isso aí volta tudo de novo no domingo. Vamos falar ou não vai ter esse aspecto porque aí. Faltam 7 rodadas. Pode dizer Agora, assim. se ganhar, o Inter está a 7 passos do título brasileiro. Tá, mas... O Inter está a 7 passos do título isso sim, brasileiro. daí ele tá mais próximo. Nesse aspecto, sim. Vamos ver aí os mas melhores... tem que confirmar, Vamos ver Cadu? os melhores momentos da vitória do Inter, que começou cedo, né? E o Inter... Mas tu não vai deixar o Garbaschi antes, fazer a né? primeira colocação. Mas ele pode falar durante o transcorrido. Não, mas ele não aparece. Não, já apareceu. Olha, e o Inter mostrou a mesma atitude que teve com o Fortaleza. Foi a mesma atitude que teve. Eu vi esses 2 inícios de jogo, o que fazia o Cudê na abertura do O meu medo, Cadu, é que no domingo falte um pouquinho de perna. Porque o Opa, mas tu viu que o... correu muito ontem. Tu viu que o Abel falou em relação ao preparador físico, Cristiano Nunes, que é o melhor do Brasil. Que é o melhor do Inter Brasil. Tá correndo. E ontem, no segundo tempo, ele tá poupou super os bem. jogadores. Não, esse aspecto o Inter tá voando, me tá parece. voando. E a Mais do que idade os- caiu, né? O time é mais jovem, né? Ele Esses rejuvenesceu guri um pouco o correm time. muito. Só que eu quero dizer o seguinte, correu muito. O que me chamou a atenção e extremamente positivo, estava 4-1 o jogo. O Patrick deu um carrinho lá na lateral de uma bola que 4-1, faltando 10 minutos, tu cerca, né? E isso mostra o espírito que está aí, a força física do Internacional. Mas aí... Só que vai sentir no domingo. Aí, antes do Garbassi também que dá a sua opinião, aí, e tu conhece bem o Abel, tu trabalha. Tu fosse responsável pela primeira vinda do Abel a Porto Alegre, no Internacional, foi através de ti. Culpa- E as outras culpa é também. dele. Ou seja, isso é uma característica dele. O que dá para dizer dessa vitória do Inter, Garbassi? Bom, eu começo por aquilo que sempre convivi com os treinadores anteriores, desde o tempo de Sérgio Moacir Torres, Froner, esses treinadores. Eles, quando chegavam no clube, o Záquia deve se lembrar disso, a primeira coisa que eles falavam era dizer assim, vou arrumar a cozinha. O que De quer trás dizer? pra frente. Né? De trás para frente, vou arrumar a cozinha. E eu quero dizer para você o seguinte, não é tanta surpresa, mas para mim a grande surpresa mesmo, eu estou vendo o futebol do Rodinei, que não é nada excepcional, mas é um cara de força, que vai para frente, que luta. E esse, como o Záquia falou muito bem, o Moisés está uma grande surpresa. O cara vai, o cara cruza, o cara tem chute forte. Marca bem, tá marcando bem. Saúde, cresceu. E outra coisa que me chama a atenção é que, na falta de um zagueiro central, não está sendo improvisado um zagueiro. Colocou um zagueiro que veio lá, que não estava nem sendo aproveitado, Lucas Ribeiro, que estava armazenado. Então, o que o Abel está fazendo? O Abel não inventou. Botou as peças certas no lugar certo. Esse Caio Vidal, que até não entrou muito bem, foi substituído, mas ele, uma surpresa. fez Uma o gol, né? utilidade, ele é de uma Não entrou, utilidade mas tática. Pô, ele não entrou muito bem. Não, ele foi substituído porque ele não É que estava ele não foi tão bem como nos outros jogos, mas Não foi por isso, Garbassi. Ele foi substituído porque ele sentiu uma lesão muscular, por isso que ele saiu. E já tinha nada a cartão ver, também. né? E já tinha o amarelo. Já tinha um amarelo. Já Todo mundo que tinha amarelo, ele mas tirou. mas ele é um jogador cirúrgico. extremamente útil, que a gente falava aqui Que não nos existia comentários, que não existia É o no Internacional, velocista. que a gente só via no Grêmio. Surgir Pepe, Ferreira, quer dizer, e no Internacional não surgia Mas qual é o nem centro? jogador. Só um pouquinho, cara. Mas qual é o só um centro de pouquinho, cara. tudo isso? Só um pouquinho, cara. Não é uma questão de surgir, aí é uma questão de tu aproveitar. Ou seja, o Internacional mostrou, esses garotos aí, esses meninos, estão chamando agora a creche colorada,
foram campeões da Copa São Paulo do ano passado. O Inter aproveitar, E por que não, o que Abel não tá aproveitar? aproveitando Aí é uma melhor. questão de opção do técnico. Não, mas Aí o é Abel uma tá questão de aproveitando melhor. necessidade. Tá melhor. Esse menino da zaga, Joga poxa, com ele faz tudo que o Cudê Mas queria, o- sair jogando bem, o passe dele, Lucas Ribeiro, o passe é tão excelente como o Zé Gabriel e ele é mais zagueiro. Ele é uma mistura do Moledo com a saída de bola do Zé Gabriel. Esse é o cara Ribeiro. perfeito. É, Se tem joga um passe demais. qualificado. Muito bom zagueiro. Não, é- E 1,90 m e tantos. É que tu vê assim. Mas só uma coisa, o cara da frente, essa da defesa eu concordo plenamente, mas à frente da defesa tá um cara que tá fazendo... Que é o Rodrigo Dourado. Rodrigo Dourado. A volta do Rodrigo Dourado boa. muda o Inter da água pro Que vinho. eu cansei de ouvir aqui que não pode ser, é um tirador de bola, entrega a bola. Eu não gostava. Eu não gostava. Mais E não vou um mudar. erro. Eu não gostava porque o dia que ele Mais não. um. Aí vai começar. Eu não gostava porque eu via ele errar uma sequência de passes. Uma sequência. Agora, ele está sendo um desarmador incansável do Internacional. Ele é Mas espetacular. Agora, o Minelli já dizia uma coisa pro Caçapava: se tu der um lançamento mais de 1 metro, eu vou te Não, mas o tirar que eu do time. discutia contigo? Ele é um roubador de bola. Isso. Ele é um roubador de... Ele é de duas bolas. Rouba e dobra. E errava muito Aí fácil. ele é orientado para sair jogando em bola longa que ele não sabe. Errado. Pois é. E por isso que eu criticava. Então, por ganhou que, com que o ele, Rodinei diz- tá bem? Por que, que o Moisés tá bem? que Porque o Cuesta todo tá o time bem? arrumado... Por que, que Cuesta cresceu. porque um time arrumado, o ruim fica bom e o bom fica ótimo. Agora- e o inverso é a mesma Agora, coisa. nós não nos lembramos aqui, ó, eu nunca tinha escutado na minha coisa, mas é o espanhol, né? Nosso plantel é curto. Eu estou vendo que o plantel não era tão curto, porque tinha Praxedes, Caio Vidal, todos esses guris que estão chegando aí. Hoje, o Internacional está sem o goleador do campeonato. Se tu analisar, há 2 meses atrás, se ficasse o Thiago Galhardo fora de um jogo, estaria todo mundo lamentando. Sim. Pô, vai ser o Começou goleador com o da Guerreiro, né? E se não Primeiro falar foi do o Guerreiro Guerreiro ainda. Não, ok, mas eu digo, no próprio campeonato, naquele momento que o Cudê falava em plantel curto, tu imagina se naquele momento o Thiago ficasse fora do jogo. Ele foi convocado para a seleção, foi um horror, vai ficar sem jogar, botaram num aviãozinho para chegar na hora do jogo. Não jogou absolutamente nada naquele jogo, mas o Internacional era dependente do Thiago Galhardo. Hoje joga o Yuri Alberto, E o Vidal. vamos combinar. Esquece o Galhardo. Como é que o Yuri Alberto não era mais aproveitado pelo Cudê? Eu não consigo entender. Não. Consigo entender, não estou dizendo aí. Não era para ser titular, porque o Thiago Ele Galhardo disse que não estava num pronto. grande momento. Não estava pronto. Vem cá, o Praxedes. Tu deu sequência de 3, 4, 5 jogos para o Praxedes. Mas isso é mérito de quem? Isso é mérito do Abel. Mas não tenha dúvida, Cadu. Eu não tenho dúvida. Ele pegou o Dourado, vem cá, jogava o Musto. Aí quando não jogava o Musto, jogava o Lindoso. Jogava o Johnny. E Sim, o é Dourado certo era que o Sabe, Dourado- tu era um vice de futebol, O sabe? início Tu do sabe, Abel- tu era um vice de futebol, conviveu o vestiário, tu sabe que que tem muitos jogadores. Bom, Claro, cara. É a O confiança Galhardo do- foi um belo jogador dentro de um esquema que foi fundamental no Internacional com o Cudê. Depois, com o Abel, não passou a ser mais. Tu sabe que tem jogadores que, com determinados treinadores, pela mecânica, pela colocação, pelo posicionamento, rendem, com outros não rendem. Mas, Cadu, esse treinador tem que te prestigiar. Quer dizer, ele pegou o Dourado, ele tá, jogador de minha confiança, mas bota o Dourado no time e vai jogar. O jogador sente essa confiança, se sente seguro e joga. O Praxedes é um menino de 18 anos. Deixa jogar 3, 4, foi mal deixa jogar. O Peglo, ele botou naquele jogo, foi mal, perdeu o ele pênalti, tirou, continua. refara o jogador. Ontem arrebentou com o jogo. Mas não, a gente viu a metida de confiança. bola que ele Olha, deu. tem uma A coisa- metida de bola que ele Ô, deu pro Cadu. Yuri. Só um pouquinho, calma. A metida que ele bola que ele deu pro Yuri, olha, aquilo ali não é pra qualquer um, professor. Ele está pecando na finalização, que era o forte desse jogador. Vamos ver o que o Abel Essa é falou confiança, sobre às vezes, a né? vitória de ontem. Não, quem está dando a virada são os jogadores, é o Inter. Eu faço parte, uma engrenagem, está correspondendo plenamente. E eu não posso sempre, quando você passa por um momento ruim, o que eu sempre fiz na minha vida, foi assim que eu aprendi com meu pai, a não me entregar, não cair. Caía, levantava, caía, levantava. E sem alarde, sem qualquer tipo de orgulho eu tenho dos meus jogadores. A coisa deu uma virada boa, cara. Não existe isso. Acho que
os caras, com todo respeito, os caras mais experientes que tem na imprensa, são os caras com mais idade, porque vivenciaram muito mais situações do que os jovens, é óbvio. E eu não só vivenciei. Isso aí eu não divido com ninguém. Eu não tenho 27, 28 títulos à toa. Mas nada, isso que aconteceu hoje, agora, o Abel, não tem nada, cara. Isso que aconteceu hoje não acontece daqui a 20 anos. Porque nós sabíamos que São Paulo viria apertando. São Paulo fez o que o Diniz faz todo jogo, botou o Luan para zagueiro, colocou uma equipe mais ofensiva. Aí sim entra aquela frase que eu tenho te dito de que o Inter sabe sofrer. Sofreu na primeira jogada que foi lá, fez o terceiro. Aí pronto, eles vieram, se atiraram e as coisas correram muito bem. Só isso. Agora, o Abel teve razão, está certo. Isso é uma coisa típica, vamos combinar. Como ele mesmo disse, isso acontece de 20 em 20 anos. Por isso que eu fiz a abertura do programa dizendo que foi uma vitória histórica. Agora, a confiança é importante. O Caco até fez uma referência e se observou durante o jogo. O Inter perdia por 2-1 e o Abel gritava, vamos fazer o terceiro, vamos fazer o terceiro. O Inter ganhava por 2-1. Ganhava por 2-1. O Inter ganhava por 2-1. Tu, como bom gremista, disse o Inter perdia por 2-1. Não, para deixar bem claro. Eu disse, foi mato, eu como bom gremista. Estava secando, então. Ô, Cadu, quando o Abel assumiu, de certa forma, ele desconstruiu as coisas do Kudê e ele acabou se queimando um pouco no início. Só que agora ele está desconstruindo tudo que a gente imaginava do Kudê, de alguma forma, e está colocando todos os defeitos de alguma forma muito mais evidentes. Então tudo aquilo que a gente pensava, cada vez que passa uma rodada e eu vejo uma mudança no time do Inter e a evolução em alguns aspectos, porque quando tu tem uma referência só que é o Kudê com o time, estava indo muito bem, estava classificado na Libertadores, tinha alguns problemas, mas tudo que o Abel melhorou é impressionante como se perdeu o tempo mesmo. Então, ele conseguiu desconstruir a cada tempo que passa, ele está desconstruindo. A campanha é excelente, o time jogava bem, mas deu para ver que faltava muita coisa, isso que ele falou do cabelo branco, da experiência. O Abel foi jogador do Paris Saint-Germain, o Abel, isso que o Jorge Jesus está fazendo no Brasil... Jogou Copa do Mundo. Ele jogou Copa do Mundo. Isso que o Jesus fez no Brasil, ele fez em Portugal também, tirou o time de segunda divisão de Portugal. Ele é campeão do mundo, ele tem campeonato brasileiro, ele tem Libertadores. Pô, o Abel é um cara tarimbado e ele está comprovando que essa coisa de idade... Ele perdeu um filho, teve um drama pessoal muito forte. Teve Covid no meio do campeonato e o cara tá aí, é um Highlander. Eu acho que tem profissionais que têm uma edificação identificação muito grande com o clube, né? Hoje eu vi até, correu muito em rede social aí, essa afirmação. O Abel não sei se o Inter vai ser campeão, mas tem a possibilidade. Né? E correu muito pelas redes sociais hoje, os colorados inclusive dizendo, olha, o Abel deu o título de Libertadores, o primeiro título de Libertadores para o Internacional, deu a Copa, deu o Mundial Interclubes para o Internacional e se deram um campeonato brasileiro após 40 e quantos anos? 42, 43 anos? Desde 79. Eles querem uma estátua do Abel lá no Beira-Rio. Eu tenho uma relação pessoal, amigo. A primeira vez que eu trabalhei com ele, eu trouxe ele a primeira vez para o Inter em 88. Né? Sou fã do Abel, sou fã, trabalhei com ele em 88, 91 e 95. Profissional correto, o ser humano maravilhoso, um ser humano diferente, diferenciado nesse mundo complicado que é o futebol. Trabalhador, um cara... Cara de palavra. Cara de palavra, um cara assim, nunca teve problema em vestiário, em relacionamento com o jogador, ao contrário, os jogadores gostam, jogam muitas vezes por ele. Então, sempre quando ele veio, Ângelo, para o Internacional, em todas essas 5, 6 vezes que ele veio no momento que o Internacional estava numa crise, o Internacional precisava do Abel. E o que foi diferente essa vez? Nesta vez, ele precisava do Inter. Porque tinham taxado o Abel, está ultrapassado, é ex-treinador, foi mal no Cruzeiro. O mundo foi mal no Cruzeiro. Está defasado. Todo mundo. Ontem, na coletiva do Renato, o Renato até se referiu a isso. Olha, a injustiça que cometeram com o Abel em relação a essas colocações de técnico ultrapassado, que não tinha mais como ser um treinador,
O próprio Renato ligou, desconfirmou que ligou, porque são grandes amigos, né? No Rio tiveram muitas vezes juntos e tal. E o próprio Renato falou isso, liguei para o Abel em relação a isso. E depois, na coletiva do Inter, questionado também, o Abel também confirmou. Mas se falando em título, vamos ver o que o Abel fala aí em relação aí à possibilidade, né? Melhor, em relação ao Clássico Grenal, onde o Inter não vence há 11 jogos, né? 11 clássicos. Isso é só uma pressão. Ontem ele falou sobre isso também, sobre a questão do clássico do próximo domingo. Amigo, grande amigo. Um cara extremamente capacitado, tem feito um trabalho maravilhoso. Não é à toa que está esse tempo todo na frente do Grêmio, o treinador que mais dirigiu o clube, com um lançamento também de muitos garotos. Então há um respeito enorme entre nós, não só pela qualidade do adversário, mas pela qualidade do treinador. Eu, sinceramente, não sabia, fiquei sabendo agora, que já enfrentei tantas vezes o Renato, mas não sabia que nunca tinha enfrentado em Grenal. Está uma situação um pouco incômoda para nós, né, pelo número de jogos que nós não ganhamos do Grêmio. Vamos tentar fazer muita força, tem que jogar muito, talvez jogar mais do que jogou hoje, para tentar um resultado positivo. Tá, e vai ser o primeiro, né? Confronto Renato, Abel, Renato. Quanto foi o Grenal do primeiro turno? Foi empate, né? Foi. Lá na Arena. Na Arena. Foi 1-1. Não, 1-1. O Tastal fez gol de pênalti. É 1-1. 1-1. Quando o Abel Sim, foi o ano ganhou passado. o Grenal do século, eu era o dirigente, em 89, o Internacional não vencia a 11 Grenais. Exatamente 11 Grenais. É a mesma O Internacional coincidência. teve, pelo menos, que ano, ficou invicto 17 Grenais. Tá, mas eu quero dizer o seguinte, naquele grande Grenal, que foi o maior Grenal da história dos Grenais, o Grenal do O século, Grenal do século, aquele de virada com 10. 11 Grenais o Internacional não ganhava. E o irmão era o vice-futebol, Pedro Paulo Zac. Não, eu era o era tu? vice-futebol, O Pedro Paulo era o presidente? Presidente. O presidente. As contratações ruins que eu fiz, ele sabe Vai tudo. lembrar. Pô, o da família Zac Sabe todos. o Pedro Paulo. Aí só levanta a bola do teu irmão, né? Tu é corneteado, é isso? Aí eu quero dizer o seguinte, o Grenal anterior ao Grenal do século, o Tassal tinha empatado 0-0 no Olímpico. O Tassal empatou agora, esse último, Isso é coincidência. 1-1 na Arena e não ganhava 11 e ganhou o Grenal do século. Coincidência. Estou com um sentimento bom, Anjo. Estou com um sentimento bom. Agora, tem uma coisa, né? Me perguntaram hoje, quando eu estava caminhando no shopping, no shopping me perguntaram o seguinte... Aqui tem loja no shopping? Eu gosto. Não, é o homem mais parado da Porto Alegre em shopping Eu center. gosto. Tá sempre Eu no gosto shopping. porque onde circula gente, vem conversar com a gente, mas e com a qualidade perguntar... tem que ter e cuidado Pode andar com o Ângelo no shopping, que é o homem mais lançaram- parado no e shopping. lançaram- Tem que ter cuidado com a tua Não, com 15 marcas. né? Sim, claro. Mas de E máscara, lançaram- não e lançaram a pergunta, quem é o favorito para o Grenal? Ele disse assim, hoje tem o programa? Tem. Vamos ver se teus colegas vão falar Não vão amarelar. vão falar o favorito para o Grenal. E eu vou tomar posição. Pela posição na tabela, pelo futebol que está jogando, deveria se apontar fatalmente o Internacional como favorito. Agora, eu quero ver qual é o Internacional que vai enfrentar o Grêmio. Se é aquele Internacional, até com o próprio Cudê, medroso, que em certas ocasiões ele chegou a imitar o Odair, ou será o verdadeiro Internacional do Abel Braga? Se o Internacional não se retrair e não tiver medo, será um jogo parelho. Tá, mas quem é o favorito, então? Eu já disse que é o Grêmio. Quantos anos tu tem de crônica esportiva? 51. Desde fosse repórter da Santa Ceia, né? Sim, Então, eu sabe. tinha carteira e tu não ganhou. Pois é. Aí tu não me prendeu ainda, que o Grenal, até um chega. Qual é o favorito? Tu vai relacionar a uma semana, um mês, um ano, tem que contar isso. Porque o favoritismo em Grenal é um jogo atípico, não é só questão de campo. O favorito é a hora que entrar em campo. Não, na hora do nesse Grenal. momento, o Inter, pelas vitórias, está um pouco melhor. Só que quando a bola rola, acabou o favoritismo. Não, mas acontece o Acabou seguinte. o favoritismo. O favorito Cadu, é o empate. Acontece o seguinte. Favorito do Grenal é o empate. Eu não vejo nos últimos anos, já aconteceu anteriormente, mas eu não vejo nos últimos anos um Internacional
corajoso frente ao Grêmio. Em todos os Grenais eu vi o Internacional amedrontado. Tu viste a declaração? O Abel falou isso na coletiva. Tu viste a declaração do Abel ontem? Sim. Ele não estava aqui. Ele não estava aqui, mas ele viu todos os Grenais. E ele exatamente viu isso. O Inter com aquela necessidade louca de ganhar e passando para o adversário uma zona de conforto. Afobado. O time afobado. Exatamente, se tu tivesse escutado ele, tu teria visto. Agora eu respondo a pergunta do Ângelo, quem é o favorito. Se fosse condições normais, com torcida, o favorito seria o Inter. O jogo do Beira-Rio, com torcida, eu acho que aí o local, pelo momento bom do Internacional, torcida teria um favoritismo pelo local. Tu sabe quantas vezes o Internacional, o Grêmio estava caindo para uma segunda divisão, o Internacional estava invicto, aí o Grêmio foi lá com um gol de Cristian e mas ganhou. embalado na liderança com a torcida, eu concordo. 75 ou 75? Não tinha pensado nesse aspecto. 75 ou 75, foi no ano do Bio, o Inter invicto, o 75. Não, o Internacional não tinha sido campeão ainda, 75. Então foi 75. Pô, aí o Zequinho, o Grêmio foi lá, 3-0 com 3 gols. Cadu, 3-1, Falcão fez outro gol. Cadu, tu veja bem, tu tá pegando o exemplo de 75. Tu tá buscando 50 anos atrás, ou 40 e lá vai fumaça. Tinha sumido lá. Jogaram, de lá para cá, jogaram 80 Granais. Eu estou dizendo o seguinte, Granal não tem favorito, não tem. O Internacional chega melhor, o Internacional vem de uma vitória, o Internacional está mais consolidado, o Grêmio tem mostrado problemas, etc. Mas não tem, são times muito parecidos. Se fosse em estádio com torcida, a torcida seria o fator do desequilíbrio. Como não tem torcida, acho que entre os dois iguais. Bom, a gente está falando da sequência de jogos aí, enfim, o que o Grêmio tem, o que o Inter... Vamos começar primeiro pelo Internacional. Sequência de jogos aí do Internacional. Os próximos jogos do Internacional, olha aí, começando pelo Grêmio, jogando no Beira-Rio, depois tem 2 jogos em casa aí, né, com o Red Bull. Não, joga o Grêmio em casa, o Red Bull em casa e vai fora. Depois sai para jogar. Esse jogo contra o Red Bull vai ser um jogo complicadíssimo. Contra o Atlético Paranaense fora. Ainda bem que pro Inter é em Só um pouquinho, Caco. Volta para jogar em casa com o Sport, depois fora com o Vasco. E é esse o jogo aí que, olha, hoje o Flamengo venceu. Aí esse é um jogo decisivo. Todos os jogos, mas aí pode começar a se encaminhar a decisão do campeonato. E depois joga a última partida em casa com o Corinthians. Esta é a sequência. Olha como de jogos é difícil, Cadu. Eu vejo assim, eu fiz essa análise, já fiz do Grêmio, eu olhei toda a tabela, simulador. Se naquela rodada contra o Flamengo o Inter estiver jogando pelo empate para manter-se à frente ou a liderança do Flamengo ou de qualquer outro, aí o Inter é forte candidato. Qual é a diferença de pontos hoje em relação ao Flamengo? Com a vitória de hoje... Já te passo aqui. Ele estava com 49 ou 48? Não, agora igualou. Já te passo aqui. Mas enquanto o Caco procura ali a diferença com essa vitória, 13, vamos ver o que o Yuri, né? O Yuri Alberto, que o Abel tornou, viu? O Abel tornou o Yuri o protagonista do time internacional. E está mostrando que esse é um jogador realmente diferenciado, hein? Eu sou muito cético ali em relação ao jovem, porque o jovem oscila daqui um pouco. Mas o que está sendo decisivo, esse Yuri Alberto, vamos ver o que ele fala sobre a vitória de ontem e os 3 gols também. Estou muito feliz com os 3 gols, com a vitória do grupo. Um jogo muito importante para nós pegarmos confiança para esse jogo de domingo, que vai ser um jogo muito importante para nós. Cara, o Abel ele tem me dado muita confiança, né? Como eu sempre falo, jogando de centroavante, jogando de ponta. Ele me passa uma confiança muito grande, me deixa jogando muito leve. E essa vitória foi muito importante para nós pegarmos uma confiança. Agora é descansar, que domingo a gente tem um grande jogo e vamos em busca de mais 3 pontos. Esse é um centroavante moderno. Mas não podia fazer o que fez. Meteu a bola olhando para o outro lado. Marrentinho. Mas é marrento. Acho que é confiança. Mas olha só, ele é um jogador. Mas os outros gols. Eles treinam isso. Os outros gols que ele entrou, ele antes de bater, ele olha. Não é aquele centroavante que chega na cara do goleiro. Você é um jogador moderno. Você é um jogador que. O Sal tem 2 jogadores que vão sair ligeiro. Um dos gols que ele ia fazer com o pé, trocou e colocou. Não, aquele gol que ele arranca, ele chega a olhar e vê se tem alguém na área dele e bota. Mas esse é comigo. Ele assumiu e fez. Esse aí é um tipo de centroavante que o nosso amigo aqui não gosta. Esse... Ele gosta do Aipim. Sim, eu gostava de jogador assim como Christian, Geraldão, esses caras, centroavante grande,
desde que recebesse bola cruzada na área. Mas era jogo que time que tinha ponteiro, hoje não tem Lógico, mais. ele está no tempo do ponteiro, hoje é diferente. Esse é um jogador moderno, jogador de bico de área, que sai. Era o caso do Paulo Guerreiro, nunca era um Esse é um jogador, Cadu, que é para jogar na Europa. É pra jogar o na Sonda, Europa. Se vai ligeirinho. um ativo, o Sonda que pagou a venda dele, né? Imagina o que o jogador de quantos milhões Não sei, a história parece que não é essa. Bom, que Ele seja. é capitão de seleção de base, tem liderança, tem tudo. Vamos ver o empate do Grêmio. O Grêmio que ontem, né, não fez uma boa partida, né? A gente tem aí os melhores momentos desse empate do Grêmio com o Atlético, que saiu perdendo, inclusive, um pênalti. Eu não vi pênalti. Hoje, inclusive, rodou aí as imagens. Eu não entendi aquele pênalti. Eu não consegui visualizar ontem. Gozado, sabe que eu também achei. Não teve VAR, não teve nada. Não teve reclamação. Não teve discussão, não teve nada. Né? É que a velocidade do lance é impressionante, é rápido também, né? Agora, o Grêmio voltou a fazer um primeiro tempo ruim, né, Caco? Que, inclusive, muitas críticas. O Flamengo teve o Atlético, uma bola do jogo, que é aquele gol que o Keno erra, quando estava 1-0. Se faz o 2, ele mata o jogo. Agora... É gozado que o Grêmio muda o sistema no segundo tempo. Olha o pênalti aí. Eu não consegui visualizar. Porque o cara caiu, né? E não foi tocado. O Tassiano não reclama. Eu acho que ele visualizou e não teve VAR, não foi nem consultor, nem o VAR nem chamou. E hoje tem alguns lances que tem mostrado aí que realmente não entendi por que aconteceu isso aí. E o goleiro foi bem, se ele não bate forte, o goleiro pega. Se o cara não bate com forte, bem no mas canto, ele pega. O goleiro foi na bola. Mas o Grêmio está sentindo... a bola em cima é indefensável. O Grêmio parece fisicamente não está bem ou está correndo errado. A gente não sabe isso porque a gente não tem análise. Está desorganizado. E aí quando entra o Michael, ele melhora. E tem acontecido isso no segundo tempo. Só que o Michael não tem perna mais para jogar o tempo inteiro. Não, ele mesmo disse, o Michael melhora bem. Ele mesmo diz que a lesão está me atrapalhando, Sim, o Matheus eu não consigo jogar. Não, ele ontem, ele até embargou, sua voz chorou, inclusive, que ele quer, e o Grêmio é outro com ele, não tenha dúvida nenhuma, mas ele não pode. E aí existe um mistério nisso, porque o Renato não fala disso, não deixa os médicos falarem em relação a isso, né? E até o Michael vai disso, olha, o Grêmio foi mal, o empate foi ruim. O Renato nas coletivas depois, junto com o vice-futebol, jogadinha ensaiada, né? Aí me diz que o Grêmio foi maravilhoso, que o Grêmio foi isso, foi aquilo, e a gente não está vendo que não. Embora se conheça, essa maneira do Renato ser tirar o foco, de falar do jogo, ser questionado por causa disso. Mas o Marcos já tinha dito num outro jogo lá também, né? Ou seja, que o Grêmio não está sendo aquele Grêmio que o torcedor quer, o torcedor espera, né? O Grêmio mas o Renato também tem uma grande quantidade de responsabilidade, é o seguinte, ele focou num jogador que ele acha que é um grande jogador e não é. É um jogador normal para o plantel, Tassiano. Olha, aí tinha dado uma impressão de pênalti também, né? Ele força. Mas não desistiu da jogada. Entendeu? O valor é que o cara não desistiu da jogada. Bateu e continuou batendo até ir para o gol. Agora, tem outra coisa também, né? Claro, a figura do Renato tem que ser enaltecida, tanto tempo no Grêmio, de vitórias para o Grêmio. Agora, eu não consigo ver o que o Alisson está jogando e ele não coloca o Ferreira no time. Aí ele diz que o Ferreira é pela esquerda. Por quê? Quantos cruzamentos ele já fez pela direita e botou o cara a cara com gol? Eu não consigo, tem coisas que não dá para entender o Renato. É que ele tem uma ideia de jogo, ele não abre mão da ideia, né? Mas o jogador joga mais. Mas nem mesmo, sempre a ideia está certa. Mas ele tá. Mas aí é a convicção do treinador. Ele tem que ter as suas convicções. Sim, mas e às vezes ele não pode mudar aquilo que ele está pretendendo fazer e que não está dando certo. Tem dois jogadores do Grêmio que decidiam, que estão mal, o PP e o Jean-Pierre. São jogadores que decidiam para o Grêmio. O PP fazendo gol, o PP fazendo a jogada mano a mano. E a bola não chega. E o Jean-Pierre. O Jean-Pierre é um preguiçoso. O sonolento no campo. Não é por aí, Garba. A qualidade técnica do Jean-Pierre é indiscutível. Agora, tu não é um jogador que ele não vai correr o campo todo, não é uma característica dele. Ok, ele tem que correr mais. Ele não corre nunca. Agora, tu querer discutir a qualidade do Jean-Pierre... Eu vi o Jean-Pierre mas tu pode mudar um pouquinho à vontade, pode ser característica, mas tem que ser chamada a atenção. Mas não que o Garbassi quer, ele não vai correr o campo todo. Não, ele não vai ser velocista, não é isso. Mas às vezes teve alguns lances do jogo que tu vê, é característica dele. Ele fica parado. E o Michael olha pra ele, e os caras olham pra ele e falam... Ok, aí me responde, quando o Michael tá no time, como é que ele joga? Ele passa a ser outro jogador.
Ele é outro jogador que ele é cobrado, né? Ele é outro jogador com o Michael, tio. Aí a questão de posicionamento, de colocação, de complementação, um completa o outro. Não, Essa mas é a questão. se tiver oportunidade, pode dar um banquinho para ele. Um banquinho para o Jean-Pierre aprender a correr. Porque os outros não são escravos dele. Tá bom. E jogador que não dá empenho não joga no meu time. O Renato não sabe tratar disso. O Renato não deve saber. Sabe sim. Não sabe, tanto que ele estava caminhando contra o Atlético. O Renato não sabe tratar disso. Bom, o Renato está todo o tempo certo, né? Agora, tu pode ter certeza O Renato não sabe tratar disso. Não, ele sabe, Abel, tá certo. Não é que o Grêmio não jogou para ganhar esse jogo, mas o Grêmio estava assim, dos 2 jogos, ele tá muito mais focado no Grenal. Tanto que ele poupou o Matheus Henrique, poupou o Jeromel. Tenho certeza disso. O Renato sabe a importância do Grenal nesse momento para não perder. O Renato é bem claro. Tenho certeza disso. O Grêmio está concentrado, ele pensou muito mais no Grenal do que o Internacional. Porque o Grenal continua ele consagrado. O Inter tinha uma decisão não contra o São Paulo e deu para ver pela postura do Grêmio o jogo. O Grêmio não entrou. Não, ele foi bem claro, o Grêmio está na briga pelos títulos. Mas a vontade ele fala sobre isso. O Renato fala, inclusive, ainda sobre a possibilidade é uma coisa, a do título. atitude do time não demonstra isso. É isso. 3 próximas rodadas eram bastante decisivas para a gente, que a gente não poderia perder, porque a gente continua no bolo. É um adversário direto que está brigando pelo título também, o Atlético. A gente não pode esquecer que o Grêmio tem uma partida a menos, a gente não vai ficar se agarrando nessa partida a menos que a gente tem. Mas é sempre muito difícil. O Atlético é um dos candidatos ao título. Só joga praticamente há quase 3 meses, de domingo a domingo. E a gente estava em 3 competições, agora nós estamos em 2. Joga para vencer, mas o adversário também quer vencer. A gente sabe que o empate hoje não foi dos melhores resultados, mas também não foi dos piores. É o que eu falei. O importante é a gente continuar nesse bolo aí. A gente precisa sair dessas 2 próximas rodadas do campeonato vivíssimos. Quanto mais próximo do líder, melhor. E aí depois sim, a gente vai ver se a gente vai brigar pelo título ou não. Agora não são rodadas fáceis não. Essas rodadas de hoje e as de domingo, não só para o Grêmio, mas para os adversários diretos também pelo título, são rodadas decisivas e rodadas difíceis. Até porque não tem jogo fácil no campeonato. Então esse pessoal do G6 aí praticamente vão se cruzar. E o importante é a gente sair, como falei, dessas 3 rodadas, 4, né? Porque nós tivemos já o Palmeiras também. Então, o Palmeiras e Atlético hoje, domingo Grenal e depois do Flamengo. Se a gente sair vivíssimos dessas 2 próximas rodadas, a gente vai brigar bonito pelo título, sim. Na ordem, estou dando a ordem errada. Palmeiras, Atlético, Grêmio e Flamengo. Se a gente sair invicto dessas rodadas, então para ele tá bom empatar com o Palmeiras, tá bom empatar com o Atlético, tá focando no Grenal. O jogo mais importante para o Renato é o Grenal. Já dizia Ibsen Pinheiro. Ele vai colocar o Jeromel e o Kahneman, que nunca perderam o Grenal. Dizia, frasista, Grenal arruma e desarruma a casa. Vamos ver a sequência de jogos do Grêmio? Vamos ver a sequência de jogos do Grêmio aí, o jogo do Grêmio, exatamente nesses jogos que ele fez referência aí, né? Tá na tela, é o Grenal então no domingo, lá no Beira-Rio, depois o Flamengo joga em casa, joga na quinta-feira, depois tem o Curitiba, o Santos, né, que está nessa briga aí por Libertadores, o Botafogo, que é o time que está rebaixado, o São Paulo, né, que vai estar brigando pelo título, o Atlético Paranaense em casa e encerra em casa também com o Red Bull. Essas são as sequências dos jogos do Grêmio aí. 13 em casa na sequência até o final. Vai ter que fazer, não adianta nada. Agora, o Fortaleza é esquisito. O Fortaleza ganhou do Santos hoje. Pois é, o Santos está muito focado aí. E o Ceará tocou 4 no Goiás, que estava o Goiás numa ascensão. Bom, falando em fazer, você tem que fazer a revisão do seu carro na Casa dos Pneus, 60 anos de qualidade. Lá que é o local certo para você fazer a revisão do seu carro, troca de pneus e outros serviços que você tem lá na Casa dos Pneus. Avenida Ceará, 1055, está aí o telefone para você agendar a sua ida com segurança, tranquilidade, né? Na Casa dos Pneus. Seu teste de Covid você realiza lá na Gafarma da Benjamin, Constante 1253, anexo ao posto, quase esquina com a São Pedro. Lá você tem teste rápido, né? O teste rápido e também o PCR que você tem lá com valores super especiais aí para que você faça o seu teste de Covid.
Você está mexendo na sua casa, precisa reformar, construir, enfim, tem que fazer alguma coisa, manutenção, seja o que for. Você tem, então, lá a Construtora Franz, que atende Litoral, Porto Alegre e Grande Porto Alegre. Você tem aí 2 telefones aí, além desse que está na tela para você. Você tem os telefones lá da Construtora Franz, é o 51, o código de área 997 48 5224 ou o 991 04 9424. Acesse aí o site da Construtora Franz, www.construtorafranz.com.br. E material de construção você adquire aonde? Para fazer a sua obra, para fazer o que você precisar na sua casa, né, Caco? Aí você adquire na Ferragem Lampião. Lá tem tudo em material de construção, também uma grande variedade de luminárias, refletores, lâmpadas LEDs, tudo que você tem lá de maneira presencial. Está aí o endereço, atendimento VIP da toda a equipe de Gilberto e João Carlos à sua disposição. Ou pelo teleentregas, que você precisar, deu um problema no seu condomínio, na sua empresa, onde for, você tem aí. A Ferragem Lampião, o slogan de tudo. Não ande em vão, vá direto ao Lampião, porque lá você tem a certeza que encontra tudo que você precisa e tudo que você imagina. São mais de 30 anos no mercado, né? Então, Ferragem Lampião, que é uma ferragem profissional. Nosso 2 toques também para o nosso banco, o Banco do Rio Grande, o Banco dos Gaúchos. Banricompras, na hora de pagar, não tenha dúvidas. Vá de Banricompras. Aquele banco favorece, né, e facilita sempre a sua vida. Olha, continuamos aqui com nossa promoção, aquela promoção espetacular para você embelezar a sua casa, para a sua empresa, o seu escritório, com os quadros da Gráfica Clique impresso. A Clique Decora tem inúmeras opções de quadros aí decorativos para a sua casa, com quadros incríveis aí, exclusivos, né? Buscando sempre aprimorar sua decoração. Olha só, qualidade por apenas R$ 119,00. E se você disser que assistiu aqui, tem mais um desconto ainda. Pessoal do interior tem o WhatsApp aí na tela para você, 51, código de área 996 78 15 28. Pessoal de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, além, né, do WhatsApp, tem a possibilidade, né, direto, na Nilo Peçanha 2469. Essa é a promoção da Gráfica Clique impresso a um clique de você que pertence ao Grupo Impressor. Nossos 2 toques também para o Grupo Profissional Liberal. Participe, né, do CPL, que é o Grupo Profissional Liberal. Um rápido intervalo com a mensagem dos nossos patrocinadores. Voltamos seguidinho com nossos 2 toques e dando pelo menos atenção a alguma das nossas muitas mensagens. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso 2 toques. Você nos acompanha nos canais 24 e 524 da Claro Net, as principais cidades do Rio Grande do Sul, para o mundo ao vivo, em todas as plataformas digitais. É só você digitar RDC TV e assiste qualquer lugar do mundo, onde você estiver. Nossos 2 toques para a Baidob, lá você tem tudo na linha automotiva, multimídias para todos de carros, automatização residencial, enfim, películas para carro e residência. O pessoal do interior tem o site www.baidob.com.br. Pessoal de Porto Alegre, 2 endereços. Benjamin Constant 1315 com São Pedro, Avenida Ipiranga 5800. Nesse momento, tranquilidade, segurança. Agende aí, daí o telefone é só aí de umas lojas da Baidob. Nossos 2 toques para lavagem 5 estrelas. O próprio nome já diz, lavagem 5 estrelas, né? Então, seu carro sai que é um brilho total, um espelho total. Tá aí o endereço, Avenida Nilópolis, aqui em Porto Alegre. E é diariamente, se você não tem tempo durante a semana, tem sábado, domingo, são mais de 40 anos aí na lavagem 5 estrelas. Também para o Grupo Aspecir, que é todos os ramos seguros, assistência financeira e previdência, que é o patrocinador oficial, pilar do São José, que já começou as outras atividades aí, né? Com contratações, enfim, para a temporada de 2021. Vamos lá, muitas mensagens, pelo menos fazendo algumas referências. O Maurício lá da Visiótica, óculos e acessórios. Boa noite, Cadu. São Paulo levou 5 chocolates, poderia ter sido recebido numa cesta de Páscoa antecipada. O Rudy Lee, grande programa, Cadu, abraço em todos. Sou gremistas e admiro os comentários do Zac. Tá com moral aí, Zac, hein? Os gremistas, hein? Mas você é uma pessoa inteligente, vamos combinar. Um abraço para ele. O José Santos, cadê o grupo curto do Inter? Pois é, tá aí, tá mostrando o Abel que não tem nada disso, né? Quando trouxe os guris. Cadu, e se ganhar, quem é que é o responsável? Se nós não for campeão. Não, quem? Pois é. Divide um pouco o título também, né? É do presidente Marcelo ou dessa atual diretoria? Mas o da chegada tem mais mérito. O cara da chegada... Quem é que montou todo esse time? Quem é que trouxe o Abel? Quem é que contratou o Abel? Quem é que contratou o Abel? O grupo de quem é? Não, a direção acho que tem mais peso pro Marcelo. Mas é evidente. Muito mais. Mas é evidente. E técnico vai ter mais pro Abel, porque na largada é mais o técnico. Mas evidente que o presidente Alessandro, se isso acontecer, ele vai compartilhar com o presidente Marcelo e vai chamar o presidente Marcelo. Tu acha isso, André? Tu acha isso? Não, acho que não. Porque ele não teve a capacidade de manter o treinador.
O treinador foi embora, D'Alessandro fugiu, todo mundo debandou. Então, é o presidente do Internacional. Também o presidente do Internacional não ganha 10 grenais. O presidente que não ganha grenal está enterrado. O Ângelo, sabe o que é? Sabe, eu já fiz essa analogia. Sabe aquele cara que a namorada deixou, que a mulher deixou, que a amante deixou? É o caso dele, não consegue esquecer. Não consegue se desvincular do presidente Marcelo. Vamos lá para as mensagens aqui, ó. A Elisângela Breaks. Boa noite, parabéns ao Inter pela vitória, mas gostaria de fazer uma colocação para o debate. Foi o Inter que jogou tão bem ou o São Paulo teve uma noite desastrosa? As duas coisas. Teve uma noite desastrosa em cima da boa atuação do Inter. Porque desde o primeiro minuto o Internacional jogou para ganhar o jogo. O Oswaldo Borges, vocês acham que o Flamengo vai ganhar esse brasileiro? Tá na parada, né? Tem chance. Tá na parada. Muita chance. É. O Fernando Carvalho, que não é o Fernando Carvalho Chagas. Só tem homônimo, é o homônimo, Rafael Bandeira, Fernando Carvalho. Desde 2012, o líder na 31ª rodada é o campeão na 38ª rodada. Se isso aí serve, tá bom Me pro serve Inter, essa né? estatística. A Johnny Vargas, olha só. Abração Cadu e a meu querido Zac, ex-dirigente colorado, e voltar para dar mais firmeza. Este Inter, o cavalo paraguaio, o Abel trouxe alface importada, cavalo bom, e alface rumo ao tetra brasileiro domingo. Vamos mostrar, Abelão, aquela paixão, tic-tac para cima deles. O Oswaldo Borges, Grêmio poderia dar uma mãozinha para facilitar para o Inter. Rio Grande do Sul não ganha brasileiro desde 96. Seria bom para os dois, se o Grêmio amolecesse esse jogo e deixasse o Inter ser... Não, quem sabe o Inter campeão brasileiro, tetracampeão, e o Grêmio hexacampeão da Copa do Brasil. Que maravilha seria para o Rio Grande do Sul, hein? Mas aqui é o Daniel Colli, que é o rei do concreto. 2-0 Grêmio no Grenal, rei do concreto, grande Daniel Colli. A Dione Vargas de novo, olha aqui, ó. O homem que perdeu o filho, jovem, pega Covid e vem pro amor ao clube que ama este Inter e mostra que é o super-homem em relação ao Abel. O Alessandro também, o Leonir, não vivemos só de Grenal, aí ganha tudo, aí quem ganha tá tudo normal. Pois é, mas o Grenal assim já dizia isso, arruma e desarruma a casa. O Alessandro, pro Inter é normal perder a Grenal. A Johnny Vargas, já comprei, olha aqui, Garbato, já comprei 4 quadros. Valeu, Cadu, tu és o cara. Abração, irmão, beijo no teu coração. O Júnior Soares, manda um abraço para a cidade de Carazinho, sempre acompanhando. Então vai um abraço para lá para Carazinho. Nesse programa, hein? Olha o Rafael Bandeira, que não é o Rafael Bandeira do Santos, certamente. Cheio Boa noite, pessoal. homônimos. O Grêmio tem chance de se recuperar no Grenal? Claro que sim, evidente que sim. Grenal é um outro campeonato diante de outro campeonato. E aí vai, ó. O cara me mandou uma mensagem corneteando que eu tô de preto e azul, que eu tô gremista hoje. Olha aqui, ó. O cara não o pode pessoal usar aqui uma cor, cara. Lá em Gravataí, estamos aí convidando para comer um churrasco. Aqui em Gravataí tem teclados, baterias, violão, filmadora para gravar, cantando, tudo cantando. E aí vem cantar todos aqui. Um abração, pessoal, lá de Gravataí, nos convidando para ele. Não dá, nós temos... 0800 o Cadu vai na China. Não, sabe que é nosso compromisso sair daqui pro barranco, né, o Ângelo Garbassi? E como? Rapidamente, então. Tu já falou do teu favoritismo, acho que não tem favoritismo, no Grenal não existe favoritismo, eu não vejo assim. Não. Tudo pode acontecer. Não. Vai encerrar. Tem Se tiver que 10 dizer, segundos. 10 o segundos. Grêmio é favorito, porque o Grêmio está acostumado a ganhar Grenal. Caco, Pra mim, não favorito tem- é o empate. Eu não tenho, eu não vejo. Pra mim, o Fernando empate é Zague, favorito. aí não é favorito, torce. Eu acho que ganha o Internacional. Tá na hora. Tá na hora. Tá certo, Grenal é Grenal, já dizia Hildo Meneghetti, né? Não tem como... Você é amigo do Ângelo, do tempo que Amigo do... sim, do contemporâneo. Meneghetti lá. Não, o contemporâneo. ex-governador gostava de Entrevistou visitá-lo muito, lá né? no Palácio Piratini. Entrevistou muito, tá certo. Bom, valeu, obrigado. Obrigado, Anjo, obrigado, Falou, Cadu. Caco, obrigado, Zac. Como sempre, nós saímos daqui e vamos ao Barranco, restaurante churrascaria mais premiado do Rio Grande do Sul, referência nacional. São as delícias do Barranco. Essa é uma delas que você tem, ou de maneira presencial, ou pelo teleentregas, takeaway, como você quiser. Também as promoções de vinhos e espumantes que você sempre tem lá no Complexo do Barranco, né, que é o Barranco e o Barranquinho. E não esquecendo que de terça a sexta as promoções do Barranquinho. Uma semana assado de tira entrecô a R$ 28,00, na outra, né, uma entrecô e a outra o assado de tira. Tá certo? Eu vou para lá em qualquer lugar com o meu Kia da São Motos. 2 endereços à sua disposição. Avenida Ipiranga 8113 e a revenda da Avenida Ceará 370, né? Olha, continua as promoções imperdíveis lá do Jefferson Fisternal. Você não está de carro novo,
porque não quer. Então aproveite, passe em uma das revendas da Kia São Motors. Está chegando aí Guilherme Macalossi com Cruzando as Conversas, sempre com assuntos extremamente relevantes e importantes. Então continue aqui com a programação da RDC TV. A todos vocês, um ótimo final de noite. Meu bruxo? Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX. Previdência e Seguro de Pessoas.